Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, convidamos os amigos para virem compartilhar conosco, os amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que, como nos ensina Jesus, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, mas Jesus não faz separação. Ele diz, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também aí estarei. E nós sabemos que os amigos espirituais vêm nesses momentos unir-se a nós. Trazem outros para ouvir, para aprender, para refletir. Nós aproveitamos para mandar um abraço para a Eudócia, para a Mônica, convidando também a Ana Nonoyama. Ana Nonoyama, nome bonito. E é uma alegria juntos estarmos com essa intenção, com esse objetivo. Nós vamos ler aqui uma página para começarmos a nos preparar espiritualmente, entrarmos nesse clima de espiritualidade. E eu peguei o livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. E a mensagem que eu abri, ela se intitula Relacionamentos. Relacionamentos. É uma mensagem bem curtinha. Diz assim: no interrelacionamento humano, anotemos: humildade é escudo, diálogo é ponte, gentileza é força. Em tudo, toma Jesus como referência de conduta, e Deus, por anteparo infalível. Relacionamentos. Relacionamentos são difíceis no lar, no nosso meio social, no nosso ambiente de trabalho. Nem sempre é fácil, mas o que Augusto nos ensina numa mensagem bem simples, bem singela, mas profunda. A humildade é um escudo. Quando somos humildes, dentro desse relacionamento, sem querermos nos arvorar com a prepotência, com o orgulho, com a vaidade, quando nos utilizamos do diálogo, o diálogo é muito importante, porque quando apenas queremos falar, sem permitir que o outro possa dar também a sua opinião, não é um diálogo, é um monólogo. E ele diz, diálogo é ponte. A gentileza é força. Ao contrário do que muitos podem dizer, alegar, a gentileza é uma demonstração de fraqueza. Não, ao contrário. A gentileza é força. Mas ele nos fortalece, nos orienta, nos dizendo que em tudo, toma Jesus como referência. Como que Jesus agiria nessa situação? Se pararmos, refletirmos, analisarmos, buscarmos os exemplos no Evangelho, nós vamos ter a resposta. Em tudo, toma Jesus como referência. Uma referência de conduta, como eu devo me conduzir. E a Deus também, que é o nosso Pai, Criador de todos nós. Como uma proteção, como um anteparo infalível. Porque Deus é perfeição, Ele nunca falha. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecendo o Senhor por esses momentos de paz, por essa oportunidade de estarmos aqui,
refletindo sobre o teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. E com gratidão em nossos corações, nós damos início a mais esse estudo, te pedindo, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Antes de iniciarmos, aproveitar também, mandando um abraço para a nossa querida Sueli, Silvina, que bom, Laudináurea, a Eudócia e o Arnaldo, Pedro, que bom, vocês aqui conosco, compartilhando dessas reflexões do Evangelho. Nós estamos finalizando o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo se intitula Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós começamos a comentar Santo Agostinho. E agora essa última mensagem do capítulo 3, no item 19, também é uma mensagem que vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vem nos trazendo uma orientação com relação à progressão dos mundos. Os mundos progridem, nós progredimos, os mundos progridem. Essa mensagem está no item 19, capítulo 3. E ele vem dizendo, o progresso é lei da natureza. É uma lei de Deus. O progresso faz parte da lei de Deus. Deus não nos criou para sermos homens parados no tempo. Se fosse assim, nós não teríamos saído das cavernas, mas quanto que nós já evoluímos. O progresso é uma lei divina, é uma lei da natureza. E Santo Agostinho diz, essa mensagem de Santo Agostinho, ela foi dada em Paris em 1862. E ele diz o seguinte, a essa lei, que é essa lei da natureza, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Aproveitando para mandar um abraço também para o Antônio. Seja bem-vindo, Antônio, ao nosso estudo. Mas Santo Agostinho, ele vem dizendo, o progresso é uma lei. Essa lei, ela envolve todos os seres da criação. Seres animados e inanimados. O que poderíamos comentar com relação a isso? Seres animados e inanimados, todos fazem parte das leis da natureza, das leis de Deus. A natureza, ela é composta por seres que podem ser animados, como diz Santo Agostinho, ou inanimados. E essa classificação, ela visa o quê? Diferenciar os seres vivos dos seres não vivos. Os seres animados são os seres vivos propriamente ditos. Portanto, para fazer parte dos seres animados, é necessário que, para fazer parte dos seres vivos, é necessário que nascer, crescer, ser capaz de se reproduzir e morrer. Isso, dentro de uma lógica da ciência, seres animados esses. Seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Logo, ser animado é aquele que tem vida, que possui metabolismo e evolução. Quais os exemplos que poderíamos, então, dar de seres animados? Os animais têm vida, os homens, as plantas têm vida. Os fungos, nós não conseguimos ver, mas têm vidas.
as algas, os protozoários, as bactérias. A gente não vê uma bactéria a olho nu, mas são seres animados, são seres que têm vida. Agora, e os seres inanimados? São coisas e objetos que não possuem vida. Existem dois tipos de seres inanimados: aqueles que são provenientes da natureza e aqueles que são criados pelos seres humanos. Quando Kardec fala sobre essa evolução, o princípio inteligente, ele já se encontra nesse processo de evolução, princípio inteligente. Então, são exemplos de seres inanimados, naturais, o ar. O ar é um ser inanimado, o ar, o solo, as pedras, a água. Mas já há aí um princípio inteligente. Os minerais, nós já vimos isso nos nossos cursos de espiritismo, que o princípio inteligente, ele percorre desde os minerais até os hominais. E podemos também citar seres inanimados criados pelo homem. Na fase atual que nós nos encontramos, a humanidade terrestre, ela ficaria muito angustiada se certas criações que nós já nos habituamos a ter e que são seres inanimados criados pelo homem não existissem, se parassem de existir. Por exemplo, nós estamos utilizando deles agora o celular, o carro, a roupa, a vestimenta, um sapato. São seres inanimados criados pelo homem, diferente dos inanimados que são a criação divina. Mas é importante também observar que os seres vivos, eles são dependentes dos seres não vivos para sobreviver. Nós dependemos dos seres não vivos. Por exemplo, o ser humano, que é animado, depende para sobreviver da água, do ar, principalmente logo o ar. Ao renascer, se o ar não entrar nos pulmões, a criança já não sobrevive. Mas, voltando a Santo Agostinho, ele vem dizendo: a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito. Em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, o livro terceiro, onde se encontram as leis morais, as leis divinas, e que são divididas em várias leis que Kardec nos traz de uma forma muito profunda, muito bem explicado, tem ali explicando tanto a lei de progresso quanto a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei divina, é uma lei da natureza. E Santo Agostinho, ele diz isso. A própria destruição, que para a gente é chocante quando nós vemos um vulcão, um terremoto, um maremoto, um tsunami, mas ela faz parte das leis divinas. E ele diz, Santo Agostinho, às vezes a gente acha, é o fim, é o termo final de todas as coisas. Falava-se, inclusive, da Arca de Noé, que a arca, ou melhor, que houve aquele dilúvio e que envolveu toda a terra. E que Noé criou uma arca e ali colocou todos os animais. Foi o que? Um momento que aí pensou-se assim, toda a humanidade foi destruída, é o final de tudo. Na realidade, sabemos que não foi bem assim, porque se hoje
nós não tivéssemos meios de comunicação que existem, quando acontece uma catástrofe muito intensa numa determinada região, aquelas pessoas daquela região vão achar que ali foi o fim do mundo. Se sobreviver como de uma forma simbólica, se fala lá sobre o Noé e a família, sobreviver apenas uma família vai achar que toda a humanidade pereceu. Mas Santo Agostinho diz o quê? Essa própria destruição é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Nós, em geral, ficamos muito presos ainda à vida que nós temos na atual encarnação. Muitos de nós que ainda não acreditam na continuidade da vida, se ele se apegar à matéria, se ele for ateu, se ele não acreditar na possibilidade da vida continuar, ele vai achar que morreu e acabou tudo. Mas a gente sabe que não é assim. Santo Agostinho diz, visto que tudo morre para renascer. Tudo morre para renascer. E nada sofre o aniquilamento. Porque uma existência diante da eternidade é menos que um segundo. É uma coisa muito passageira. Mas, logicamente, que precisamos, mesmo nessa vida tão passageira que nós temos, aproveitar o máximo a oportunidade que Deus nos permitiu de reencarnarmos, de renascer, como fala aqui Santo Agostinho, porque é uma fila muito grande. Muitos espíritos precisam retornar. E o nosso compromisso assumido no mundo espiritual antes de reencarnarmos, nós precisamos, pelo menos, tentar cumprir esse compromisso, pelo menos 50% que seja. Nós assinamos um contrato, tivemos avalistas, assinamos uma promissória antes de reencarnar. Muitos avalizaram a nossa reencarnação. É necessário aproveitarmos da melhor forma possível. É passageiro, mas esse passageiro tem que ser bem aproveitado enquanto aqui estivermos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira que trata dessas leis morais, ele faz uma pergunta que é a questão 783. Ele pergunta aos benfeitores: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Será que há sempre aquela vai, como diz, devagar e sempre? Aquela marcha progressiva e lenta segue sempre de uma forma progressiva, mas lenta, esse aperfeiçoamento da humanidade? E os benfeitores dizem: existe o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. É natural que esse progresso vá ocorrendo de uma forma regular e lenta. E a gente acompanhando a história, vamos observando isso ao longo da história, esse progresso regular e lento. As descobertas, toda a evolução que nós fomos passando. Mas eles continuam dizendo: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E o que é que nós podemos deduzir do que Santo Agostinho nos fala nesse
trecho. A humanidade agora não é apenas um povo. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, a humanidade, nessa fase atual, que não está conseguindo progredir tão depressa quanto deveria, e quando o Santo Agostinho fala de progresso, não é do progresso intelectual, é o progresso moral, porque é muito mais fácil nós desenvolvermos o nosso lado do intelecto do que o lado da moral. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, o que acontece? Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E nós, se formos analisar ao longo dos milênios, isso de vez em quando acontece. Um abalo físico ou moral para que a humanidade possa refletir. E quantos de nós temos orado agora com tanto fervor pedindo que seja o momento que a humanidade se modifique, se transforme, para que a gente não precise passar por abalos assim tão intensos como estamos passando e sendo testados. E Santo Agostinho continua dizendo, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. E a gente percebe isso. O título do item 19 é Progressão dos Mundos. Para quem chegou um pouco depois, nós estamos vendo o último item do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, o item 19, que é a progressão dos mundos, Santo Agostinho vem nos falando com relação a essa progressão que é realizada e que está tudo dentro das leis naturais, das leis da natureza, das leis de Deus. E ele diz, ao mesmo tempo que todos os seres vivos, ele não está dizendo somente o homem, porque todos os seres vão progredindo. Progridem também materialmente os mundos em que eles habitam. O mundo ele vai passando por uma transformação muito grande. E ele faz uma observação muito interessante, que ele diz o seguinte: quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva. Nós, logicamente, temos várias informações com relação à criação da Terra através da ciência, através das observações dos cientistas, de várias análises que eles fazem, químicas e biológicas, e um estudo muito profundo da geologia, vários estudos que foram realizados e continuam sendo realizados ao longo dos milênios. Mas não existe ninguém que tenha passado por todas essas diferentes fases, desde aquele primeiro momento que o planeta Terra começou a se formar. Aquela esfera de fogo, e Deus diz assim: Jesus, toma, cuida, vela por esse planeta. Esse planeta aqui é sua responsabilidade. Somente Jesus, que passou por todas essas diferentes fases, desde os instantes que se aglomeraram os primeiros átomos. Ele sabe o que aconteceu, mas nós não. Nós não temos essa visão de saber como que foi. Mas, de acordo com o que a ciência vem trazendo
com todo o estudo que os cientistas fazem, vamos tendo uma noção dessa escala incessantemente progressiva. E o benfeitor Santo Agostinho continua dizendo: mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Porque a progressão é assim, devagar, então não dá para a pessoa, não é assim, hoje eu vou dormir, amanhã acordei, já está tudo diferente. É uma coisa imperceptível para cada geração. E a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Nós vimos aqui os mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, os mundos superiores, os mundos felizes. E de acordo com essa evolução dos mundos, o planeta também ele vai mudando materialmente. Então vai deixando de ter, mesmo naquele mundo que já existia, terremotos, vulcões, maremotos, tempestades terríveis, isso tudo também vai mudando, vai amenizando. É aquele clima suave, um clima gostoso, não há mais necessidade do ventilador, do ar-condicionado, do aquecedor, porque aquele orbe vai evoluindo de uma forma agradável. E é o que Santo Agostinho diz. Vai com isso que oferecendo a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Nós vimos aqui, os nossos pensamentos e sentimentos, eles interferem na psicosfera do nosso planeta e fazem com que, dessa maneira, o nosso planeta ele seja ainda um planeta com tantas situações ruins que nós presenciamos. Por isso, a necessidade da nossa evolução moral e espiritual, porque dessa maneira nós poderemos contribuir. E em breve, se formos pensar em termos de eternidade, vamos ter essa alegria de poder estar num planeta que já não é mais aquele planeta primitivo. Lembrando que as primeiras formas de vida aqui no nosso planeta, não digo as primeiras, mas aquelas que foram surgindo após, que foram o quê? Os dinossauros, eles foram destruídos, segundo a ciência, provavelmente por um meteoro gigante que aqui se chocou contra a Terra. Mas por que isso aconteceu? Estava tudo dentro de um planejamento divino. Aquelas espécies sucumbiriam para que outras pudessem surgir aqui. Mas, queridos amigos, nós não vamos concluir hoje o item 19, porque já está quase na hora de darmos continuidade, ou melhor, de iniciarmos a nossa reunião de irradiação e vibração. Convido a todos, trabalhadores da nossa casa, aqueles que queiram ser atendidos pela reunião de irradiação e vibração, mantenham-se agora em sintonia. Para aqueles que desejam ser atendidos, que já enviaram seus nomes, ou mesmo para aqueles que não deu tempo de enviar, mas mantenham-se agora conectados de 8h30 às 9h30 da noite. Não é ao vivo, à distância, aonde a pessoa estiver, ou nos seus lares, ou nos hospitais, vão ser beneficiados. Não esqueçam de colocar uma garrafa de água de uns 2 litros para poder ir sendo
tomada durante a semana, 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, no horário das refeições e antes de dormir. Sempre em prece, sempre pedindo a Deus que ofereça o melhor. E nós orientamos esse tratamento pelo menos 8 semanas, dependendo da gravidade da situação. E essa assistência magnética espiritual oferecida nessa reunião, ela serve para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual obsessiva. Então, prepare-se de 8h30 às 9h30 da noite. Aproveitamos para mandar um abraço também para o Vicente, para a Daniele, um abraço para a Dani Reis, para a Mônica, para a Alice, para a Liette. Um abraço também para a nossa querida Sueli. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus permaneça no coração de cada um. Amanhã nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas e amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho. Não esqueçam, aguardamos todos vocês. Mantenham-se em sintonia e Jesus presente no lar de cada um. Muito obrigada.